Boa noite, pessoal. Exatamente 20 horas. Vou fazer uma live hoje com a minha amiga Maria Olívia. Ela que é uma grande coach, uma colega advogada, tem um baita de um conteúdo, né? Focado na questão da construção da marca pessoal do advogado. Boa noite ao desembargador Maurício. Vamos fazer uma live hoje aqui falando sobre construção da imagem, da marca pessoal do advogado. Vamos aguardar só a minha colega Maria Olívia se conectar aqui. Deixa eu achar se ela já não está por aqui. Deixa eu só aguardar a minha colega Maria Olívia conectar. A gente já começa a fazer essa live aqui com bastante conteúdo, né? Como construir, como fazer a gestão da sua marca pessoal, como construir a marca pessoal, a questão do planejamento de carreira, tudo isso a Faculdade de Direito não ensina, né? A gente tem focado os conteúdos aqui do Advogado 10X nesses últimos dias, focados neste conteúdo, né? A Maria Olívia está aqui, deixa eu já... Maria Olívia é uma das palestrantes também da imersão Advogado 10X, nos próximos dias 9 e 10 de novembro. E aí, minha amiga? Vamos só aguardar aqui a conexão da Maria Olívia. A internet está cortando aqui um pouquinho para mim. Mas tá bom. Agora tá me ouvindo bem? Tá me vendo bem aí? Tô te vendo bem, tô te ouvindo bem. E você? Legal. Ó, eu estava te apresentando aqui, você é o suprassumo do trem aí, né? Um linguajar bem popular, né? A Maria Olívia tem um conteúdo gigantesco, né? Ela tem um conteúdo vastíssimo. Falar, Maria Olívia, vamos falar disso? Vamos falar daquilo lá? Vamos falar também. Então, ou seja, tem uma caixa de conteúdo aí importante e o mais legal é que é um conteúdo que a Faculdade de Direito não ensina, né? E que é fundamental para os advogados, né? A Maria Olívia é nossa parceira já aí de caminhada, né? Do Advogado 10X e vai estar conosco na imersão nos próximos dias 9 e 10 de novembro em São Paulo. Os ingressos estão acabando, viu, Maria Olívia? Dá um trabalho de organizar o evento, pelo amor de Deus, que trem que dá isso, né? Eu imagino, mas eventos vindos de você são sempre muito bem organizados e com riquíssimos, assim, extremamente edificantes. O advogado sai de lá completamente transformado, com a cabeça assim a 1000 por hora, entendendo como ele precisa olhar para o mercado de hoje, como ele precisa se posicionar de maneira diferenciada, porque não tem muito jeito. Esse é o caminho daqui para frente. Na realidade, a gente procura trabalhar, né? Você procura trabalhar e fala bem, né? Hoje, o advogado ter mais conteúdo de direito material e direito processual não quer dizer que ele vai chegar a algum lugar, né? É muito bom ter, né? Quanto mais tiver, melhor. Fazer mestrado, pós-graduação, doutorado, quanto mais, melhor. Só que não é isso que vai fazer diferença no mercado hoje, né, Olívia? Sim. Não tem, assim, na verdade, estava discutindo isso um dia desse com o pessoal que eu estava fazendo uma live, da Live Jur, falando que, assim, não tem muito jeito. A Faculdade de Direito, ela precisa cobrir uma série de conteúdos, né, que não tem como tirar da grade, ainda mais com essas novas áreas do direito surgindo e tudo mais, que o advogado precisa ter essa base. E com tanta inovação, com tantas áreas novas surgindo, um monte de coisa acontecendo, chega um ponto que daqui a pouco a Faculdade de Direito, para cobrir tudo que o advogado precisa aprender hoje em dia, vai durar 10 anos, né? Então, realmente, assim como o inglês acaba sendo uma coisa que muitas vezes o advogado precisa correr por fora para adquirir essa habilidade e tal, claro que eu acho que as faculdades poderiam, nesse sentido, fazer cursos, né, trazer mais como cursos extras essa parte de marketing, de empreendedorismo, desenvolvimento de marca pessoal, liderança, gestão de tempo, tantas competências aí que o advogado precisa realmente saber. Mas na grade de conteúdo o advogado vai formar em 9, 10 anos se for abordar tudo o que precisa. E ele tem que correr atrás por fora com cursos, por exemplo, que você dá, com o trabalho, né, que eu faço e outros profissionais aí de renome estão fazendo para poder ajudar o advogado nesse sentido, né? Olívia, o meu filho está no 3º ano da Faculdade de Direito na PUC, né? E a gente vem trabalhando esses conteúdos com ele desde o 1º ano da faculdade. Porque eu entendo que é fundamental, né? Lógico. Ele já sai com uma outra visão, né? Na Sim. tua opinião, você acha que o aluno de direito, a partir de que ano deve começar a mergulhar nesses conteúdos de PNL, inteligência emocional, liderança, gestão, como você falou, marketing, é tanta coisa, né?
Eu acho que essa mentalidade, na verdade, empreendedora, e quando a gente fala de inteligência emocional, eu não falo nem do aluno de direito, né? Eu já falo que isso teria que ser ensinado antes, na escola, porque você passa aqui no Brasil focando numa resposta que o professor quer. Para você acertar as questões. Coisas que, por exemplo, o ensino nos Estados Unidos, por isso que né, lá se incita tanto em empreendedorismo, porque você tem problemas e que desses problemas as pessoas buscam, assim, as soluções elas podem ser diversas para os problemas, assim como é na vida. O que se incita muito em empreendedorismo e a pessoa ter a criatividade, né? Aqui no Brasil, não. Você, ao longo de 12 anos que você está na época da escola, você nasce fora da caixa, porque não existe uma criança que não brinque, que não crie, que não faça, não aconteça. Aí, ao longo de 12 anos, você é colocado dentro de uma caixa, que é para acertar aquela questão de acordo com o que o professor quer que você responda. E aí, quando você entra no mercado de trabalho, você precisa, de novo, sair e pensar fora da caixa. Agora, essa parte de empreendedorismo, essa parte de liderança, assim, eu vejo que empreender a sua carreira hoje em dia é algo fundamental para o advogado desde o início da faculdade. Aí quando a gente pensa em gestão de escritório, coisas desse tipo, eu acho que um pouquinho mais para frente, a partir do momento que ele começa a estagiar, que pode estagiar desde o primeiro semestre, mas assim, tem um pouco mais de experiência, tem um pouco mais de know-how, aí ele começar a entender essas questões de gestão, então, sei lá, quarto ano também já seria super importante. É dessa maneira que eu enxergo o mercado hoje em dia. Olívia, você acha que o advogado deve começar a pensar na construção, né, do planejamento da sua carreira, né? Ele deve começar onde? Ali, no quarto ano, terceiro ano? Como é que o advogado deve, desde a faculdade de Direito, construir esse planejamento de carreira? Por onde começa? Olha, o planejamento de carreira começa por ele entender assim que tipo de profissional ele quer ser nesse mundo jurídico, né? E aí você pode pegar um advogado mais novo, com tantas áreas, que não tem experiência e tudo mais, então ele realmente começar a se colocar no mercado, começar a experienciar, a ler, a estudar, né? Não ficar só no viés do que às vezes o próprio estágio oferece para ele, o que a faculdade oferece para ele, porque é super importante hoje em dia, Cristiano, que a gente seja dono das nossas carreiras, né? Eu ainda vejo muita gente esperando um direcionamento da faculdade, um direcionamento da empresa, do escritório de advocacia, e assim, é tanta mudança, tanta coisa acontecendo no mundo de hoje, que você tem que se preocupar nessa autogestão, né? Então, começar a entender quais são os seus pontos fortes, aquilo que você precisa desenvolver, começar a entregar, né? Quando você está trabalhando em determinado lugar, é claro, né? Tem muito lugar tóxico, tem muito lugar com ambientes terríveis e tudo mais. Você também fazer escolhas na sua carreira de estar em ambientes que sejam ambientes bons. Escolher as pessoas, né? Escolher as pessoas que estão ao teu redor, né? Que isso influencia absurdamente, né? Exatamente. Então, aquela história, né? Que nós somos a média das 5 pessoas com as quais a gente convive. Então, meio que assim, é sempre importante a gente estar numa mesa, né, com pessoas e tal, que possam agregar com a gente, para a gente de alguma forma. Se a gente está numa mesa sempre, né, ali com pessoas que a gente que está ensinando, que a gente que está sempre passando, e essas pessoas não têm muito o que agregar para a gente e tudo mais, a gente não está convivendo com as melhores pessoas que fazem a gente realmente ir para um outro patamar, né? Porque isso inspira. Então, assim, esse planejamento de carreira, você começa a entender, Cristiano, desde o início da faculdade de Direito, porque você vai começando o autoconhecimento, a realidade é essa, é o primeiro ponto para a gente se tornar um bom profissional. Então, você saber aquilo que você tem de ponto forte, aquilo que você precisa desenvolver e começar a colocar isso no mercado, à disposição do mercado de trabalho, vai fazer com que também as suas experiências sejam melhores experiências, porque você performa mais, e a partir daí te ajuda a tomar decisões e fazer escolhas muito mais certeiras para a sua carreira e para a sua vida. Eu sei, Olívia, que você tem uma lista gigantesca aí de profissionais, de advogados que você já atendeu aí no trabalho de coaching, né? Existe um ponto comum, né? Os advogados que procuram, deve ter um ponto comum, né? Será que é a tecnologia?
a mudança do tempo, que a advocacia está mudando muito rápido, né? O mundo está mudando rápido, né? E a advocacia, logicamente, é acompanhar essa mudança, né? Qual é o ponto praticamente comum, né, da dificuldade dos profissionais hoje? Olha, o que eu pego natural, assim, hoje em dia eu diria que são os pontos, na verdade, de dificuldade no mercado, eles mudam também de acordo com a economia, com a fase política, econômica que o Brasil está passando e tal. Então, hoje em dia, a fase atual, o que assim, mais eu estou sendo procurada é a questão de realmente de recolocação, né? Então, como você desenvolver a sua marca pessoal, porque a gente sabe que 60%, 70% das vagas de emprego são preenchidas por networking, muito mais do que você só mandar um currículo. E eles entenderem, isso eu passo muito para o advogado, que procurar emprego, a palavra é procurar emprego, não é esperar que o emprego venha até você. Então, você precisa ter atitude, né? Ter ser proativo, né? Ter uma atitude, né? Que isso faz toda a diferença na vida profissional. Para tudo, né, Cristiano? Então, assim, o que eu vejo muitas vezes é assim, mas eu mando 500 currículos e nada. Vai continuar nada, né? Então, assim, não é isso procurar emprego. Procurar emprego vai muito além. Então, essa é uma dor que eu sinto muito recorrente. O outro problema que eu vejo é, de fato, o momento de carreira. Estou perdido na minha carreira, não sei para que caminho ir. Às vezes está no escritório ou numa empresa que a pessoa não está vendo possibilidade de crescimento, não está vendo muitos desafios e tudo mais. Então, a gente tem que, às vezes, trabalhar esse mindset no sentido de, às vezes pode ser realmente um problema do escritório, às vezes é um problema do advogado que está se colocando nessa situação. Então, a gente entende isso daí para ver se é um caso de transição ou não. E o outro que eu brinco, que é o bicho-papão do advogado, que é a captação de cliente, né? E assim, eu trago isso muito para o advogado, esse desenvolvimento de novos negócios. Mas Olívia, eu não quero captar cliente, eu quero ser um advogado técnico. Mas não tem mais espaço, eu costumo dizer. Aquele advogado que chega no escritório, ele se forma, vai numa gráfica, manda fazer 1000 cartões. Aí ele vai, aluga, tudo errado. Aí ele vai, aluga uma sala bonita, vai numa loja, financia os móveis, monta o escritório, põe uma máquina de café, passa o café, tudo muito belo, só que não tem cliente, né? O advogado hoje ele tem que ter uma postura muito mais empreendedora, muito mais até de empresário do direito do que propriamente advogado, né? Mudou as coisas. E falta se entender, assim, eu falo isso muito para os meus advogados, assim, à medida que você vai subindo na carreira da advocacia, menos você vai sendo advogado. Então, ele tem que, assim, ele começa a carreira como advogado. Depois, quando ele vai lá para cima, ele vai deixando de ser advogado. Ele vai passando a ser um gestor, um líder, um empreendedor de fato, você entendeu? Que são as grandes competências. Se você parar para pensar, isso eu levo muito para os meus clientes de departamentos jurídicos, né? Que eu falo assim, gente, você não é... Quando você está no departamento jurídico, qual que é o nome que se tem nos cargos? Coordenador jurídico. O que um coordenador faz? Ele coordena. Um gerente jurídico, o que ele faz? Ele gerencia. O que um diretor jurídico faz? Ele dirige. E essa figura nos Estados Unidos, o advogado mais top das galáxias dos Estados Unidos, ele se chama General Counsel. Esse advogado, ele é um consultor geral. E é isso que o advogado, ele não percebe. Ele quer ficar naquele viés de fazer peça, de fazer o operacional, sendo que ele precisa adquirir novas competências para ir para o outro patamar. É aquela história, né, Cristiano? O que te levou até aqui não é o que vai te levar até aqui. Então, você chegou a ser um advogado sênior e tudo mais, com certas competências operacionais, principalmente, tudo mais, te trouxeram até aqui. Para ir para o outro nível da carreira, você precisa adquirir todas essas competências que realmente entram no mundo empresarial, né? Saem assim, dessa questão técnica do direito. E não tem muito jeito. Dia desse, liderança e tal. Aí, dia desse, uma cliente minha veio falar, Olívia... Não, então, eu percebi que eu não quero ser líder. Eu falei, não trabalhamos. Não trabalho, não tem como trabalhar, entendeu? No mundo de hoje, de um advogado que não quer desenvolver competências de liderança. Porque você tem clientes internos, você tem clientes externos. Quem atende os clientes externos? Tem que entender, né? Tem que entender que hoje os escritórios de advocacia eles têm que pensar muito na questão da jornada do cliente, né? Total. Desde o primeiro momento. A jornada do cliente é fundamental, eu costumo dizer. Aliás, né, vocês estão acompanhando aqui, dois me mandaram um WhatsApp aqui. A Maria Olívia é a minha referência quando a gente fala de construção de
de marca pessoal, construção de carreira. Maria Olívia conversa com muitos advogados inteiros, tem muito contato, está muito antenada, e é a nossa referência aqui. E a Maria Olívia já é nossa parceira desde a primeira imersão, já esteve conosco no Masterclass em São Paulo, e vai estar conosco, né, na próxima imersão, dias 9 e 10 em São Paulo. Então, você que está acompanhando aqui, quiser ter esse conteúdo que a gente vai ter aqui em 45 minutos, 30 minutos muito rápido, mas esse conteúdo mais próximo, né? Os ingressos da imersão estão acabando nos próximos dias 9 e 10 em São Paulo. Pode me mandar um direct, ou mandar um direct à própria Maria Olívia, que você vai garantir aí os últimos ingressos que tem em São Paulo. Eu costumo dizer que o passado da pessoa, e hoje, mais do que nunca, não vai definir o futuro, né? Se a pessoa não deu certo lá, com a mudança dessa tecnologia, né, o futuro pode ser outro completamente. Basta o advogado acreditar, né? As coisas mudaram. A advocacia está mudando muito, né? Tem. E falta, eu acho que falta estudar um pouco de tendência também, sabe, Cristiano? Muitas vezes o advogado fica muito focado na área técnica do direito. Ele tem que entender o que está acontecendo no mercado, né, em relação àquilo que ele atende. E também atender todos os mercados, esse é um grande problema, porque cada mercado está passando as suas grandes mudanças e as suas disrupções. E os mercados, hoje em dia, eles são muito diferentes entre si, com diversos players, né, afetados pela economia de maneiras diferentes. E, assim, por exemplo, nessa grande crise e tal, que você pega o mercado imobiliário, que estava despencando e tal. Meu mercado, por exemplo, que é o mercado de orientação, que é o mercado de trazer essa mudança de mindset, como o advogado pode, né, trabalhar numa crise, estava em alto crescimento, em franco crescimento. Então, a gente pega o advogado focado em fazer, muitas vezes, tudo. E esse advogado que faz tudo, cada vez é mais mal visto no sentido de não entregar. O advogado tem que entender que a questão do posicionamento, aliás, o livro do Arise deixa isso bem claro, posicionamento é tudo na carreira do advogado hoje. Ele tem que saber se posicionar. Ele pode até trabalhar de forma genérica, mas ele tem que se posicionar como especialista para que o mercado consiga, para que o mercado possa enxergar a construção da autoridade dele. E isso você fala muito bem, né, Olívia? A questão da construção da autoridade. Como o advogado constrói a marca pessoal dele? Então, primeiro ele tem que entender o advogado ele precisa ter coerência com aquilo que ele quer entregar na carreira, né? Ele precisa entender os pontos fortes que ele tem, os pontos fracos que ele tem, quais são os valores que ele tem, porque assim, aquilo que a gente não faz com coerência, aquilo que a gente é de fato, não se sustenta por um longo tempo. Se conhecer, você diz? Exatamente. Se conhecer e fazer um estudo mesmo, né? Existem ferramentas, por exemplo, que eu trabalho com os meus clientes nesse sentido, para ele aprender a desenvolver uma marca, porque eu costumo dizer o seguinte, Cristiano, cada um de nós tem isso daqui, ó, que é impressão digital, entendeu? E esse é o nosso maior poder, é essa autenticidade. Então, assim, ninguém é como eu, ninguém é como você, ninguém é como Maria, Joana, Fernanda, Ricardo, Marcelo, Paulo. Cada pessoa tem esse... E que eu diria que é o grande superpoder que a pessoa tem, essa autenticidade dela ser ela, né? E o advogado, ele precisa entender esses pontos fortes que ele tem, essa maneira que ele sei, quais são os valores que ele tem, quais são as crenças, porque a partir daí ele começa a entender aquilo que ele pode entregar para o cliente. Tem até um livro que eu acho que você já citou, né, que chama Descubra os Pontos Fortes, né? Isso. É muito importante o advogado conhecer os seus pontos fortes e focar nesses pontos fortes. O problema é que os advogados acabam focando muitas vezes que quer ser bom em tudo e é humanamente impossível, né? Ah, eu vou fazer tributário porque tributário dá um bom retorno financeiro. Aí eu pergunto, você gosta de tributário? Aí o cara não gosta. Aí não adianta nada você querer fazer uma área que você não gosta pelo retorno financeiro. Tem que tirar o dinheiro dos olhos, né? E focar na qualidade do trabalho, porque retorno financeiro é consequência. Em todas as áreas do direito, ele pode ter um bom retorno financeiro, desde que ele saiba se posicionar. Sim, é o que eu falo, né? Quando a gente vai fazer um trabalho de marca pessoal e desenvolvimento, assim, que é para a pessoa focar no mercado, aquilo que ela quer, daquilo que ela gosta, são 3 pontos que o advogado precisa se focar. Primeiro é a questão da tendência. Não existe, porque não adianta ele falar, adoro tal mercado, acho o mercado incrível, não sei o quê, mas esse mercado está indo ladeira abaixo, né? Então não adianta você se focar no mercado, que o mercado vai sumir. Então, né, é um trabalho tosco. Então, nesse sentido, por exemplo,
tive clientes da área trabalhista. Ah, Olivia, vamos focar no trabalhista para o agro, né? Aquela história do agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, né? Se o agro é tech, cada vez mais está sendo robotizado e tal, e automatizado, fazendas e tal, a ponto de não ter um pé de pessoa, né, lá dentro, tudo. Então, não adianta você ser uma referência no trabalhista do agro, sendo que o agro cada vez mais está sendo robotizado. Então, como é que você pode entender as tendências do mercado? Então, você tem que se focar, saber quem é o seu cliente, o que está acontecendo naquele mercado, para você ver se vale a pena você se focar ali, né? E você diz que é talvez fazer um estudo da persona. Exatamente. Entender quem é o seu cliente, qual que é a tendência, né, desse cliente. Então, quero ser igual, né, trabalhista para banco. Mas aí os bancos que estão virando, né, cada vez mais também robotizados, PDVs acontecendo nos mais diversos bancos, né, que são os planos de demissão voluntária para as pessoas saírem e tudo mais, porque a coisa está sendo muito automatizada, os sistemas estão sendo muito automatizados. Então, o que vai acontecer com o advogado, que faz trabalhista para banco também? Então, assim, você tem que analisar o que está acontecendo no mercado. Por exemplo, uma vez eu conversei com uma advogada da área de ambiental, que ela era muito focada na área de automóveis. E aí ela pegou e falou assim, Olivia, mas se eu me focar nesse mercado de automóvel, os carros vão acabar. Eu falei, os carros podem acabar, mas o automóvel não vai acabar. Você vai continuar se deslocando de alguma forma, seja por uma cápsula, seja por um Uber Air, seja por uma cápsula dessas de Uber Eats que você vai ter o seu e você vai pilotar aquilo ali, seja por um patinete, seja por... Então, assim, a tendência do mercado que você tem que entender. O que está acontecendo naquele mercado? Então, o primeiro ponto. O segundo ponto é você gostar daquilo que... aquele mercado, né? Daquilo que você faz. Então, tanto da área que você faz, quanto daquele mercado você tem interesse. E aí vou fazer uma ponderação, né? O que eu mais escuto, nós temos hoje praticamente 2.000 alunos. Aliás, né? Os meus irmãos estão aqui acompanhando, o desembargador Amauri e o desembargador Maurício, te mandaram um abraço aqui, Olivia. Eles falam assim, eu vejo aqui no tribunal advogados de várias áreas e todos faturam muito bem, né? Um erro muito comum do jovem advogado é ele sair com um olhar e falar assim, não, eu vou fazer direito imobiliário porque direito imobiliário dá um bom retorno financeiro. Não pode escolher a área do direito somente pelo retorno financeiro, tem que fazer aquilo que ele gosta. Porque todas as áreas do direito, a partir do momento que você tira o dinheiro dos olhos e foca no conteúdo, entrega um bom conteúdo, saiba se posicionar, sabe seguir essas regras que a Olivia está falando aqui, entenda, né, que o cliente tem uma jornada do cliente no escritório. Qual a experiência do cliente ao longo dessa jornada? Como é que você atende o cliente? Você presta contas para o cliente? Né? Ou você só vê o cliente no dia da audiência e no dia da sentença? Né? Como é que é esse relacionamento com o cliente? Isso hoje é muito fundamental, né? Até porque você falou outro dia na tua... eu acho que foi na Masterclass, que com as novas tecnologias da advocacia e do direito, vai acabar sobrando mais tempo para o advogado fazer esse relacionamento pessoal, esse contato pessoal, né? Foi-se o tempo que a gente ficava 2, 3 dias, 4 dias pesquisando uma jurisprudência, né? Exatamente. Então, assim, o segundo ponto que eu trago é a questão do gostar, porque eu costumo dizer o seguinte, você pode ter todo o planejamento do mundo, o planejamento mais lindo da face da Terra, que você não gosta daquilo, esse planejamento não vai sair do papel, porque você não tem motivação de fazer. Então, o segundo ponto é gostar. E o terceiro ponto, se for uma área que você já tem algum conhecimento, já tem alguma experiência, melhor, porque você não vai sair do zero. Mas se realmente você se apaixonou por uma área, sei lá, né, pega as novas áreas aí, questão de LGPD, questão de compliance, né, e tal, o direito digital, que vem com muitas mudanças também. Então, é uma área que você não conhece, mas que você realmente tem interesse, que aquilo que você leu, que você de repente fez um curso, que você viu que você curte, quer fazer essa transição, beleza, vai em frente. Se é uma área que você faz, que você já gosta, então é o terceiro ponto aí para você se focar, porque aí com certeza, você partindo desses 3 pontos, você vai se dedicar muito mais, você vai curtir, você vai gostar, você vai estudar, e isso vai fazer toda a diferença na sua carreira. Então, quem está acompanhando a live aqui, Olivia, e fala assim, bom, eu quero trabalhar um pouco mais a questão da minha marca pessoal. Lembrando, né, que a Maria Olivia é a nossa palestrante da imersão. Você que está acompanhando, quiser participar da imersão, nos dias 9 e 10 de novembro, não tem muito ingresso mais, está acabando, né? Pode mandar um direct para mim ou para a Olivia e você vai sair de lá afiado.
E quem está acompanhando agora aqui, Olivia, fala assim, não, a partir de amanhã eu vou trabalhar melhor essa questão da minha marca pessoal, do meu plano de carreira. Por onde o advogado começa? Entendendo o que ele quer alcançar na carreira dele, aonde que ele quer chegar, onde que ele se imagina daqui a sem muito tempo, né? Porque assim, as mudanças hoje são muito grandes, mas como é que ele se imagina daqui a 5 anos, né? E não é o que eu costumo dizer para as pessoas, Cristiano, não é o que você pode fazer hoje, é aonde você quer chegar. Porque, assim, se você se basear naquilo que você pode hoje, se você olhar para 5 anos atrás, você adquiriu muito mais conhecimento, você adquiriu experiências que te levam para outro patamar. Então, é onde você quer chegar. É o primeiro ponto. E a partir daí, você vai começar a traçar as estratégias necessárias para que você chegue lá. É esse planejamento. Então, focando em mercado, você quer ter o seu escritório de advocacia? Um escritório de advocacia de que tamanho, por exemplo? Quantos advogados você imagina esse escritório de advocacia daqui a 5 anos e tal? Aí você imagina, então, eu gosto desse tipo de área do direito, então você atua nessa área. Que setor, né, do mercado você atua? Você quer atuar? Então você foca no setor, a gente estava falando aqui, né, do setor de automobilístico, né, não de carros, mas automobilístico. Então você foca nesse setor e você começa a correr atrás disso, porque todo setor hoje em dia tem muitos players. E você começa a desenvolver a sua marca focando nisso. Costumo dizer que eu sou, enfim, sou coach para advogados e assim, o meu LinkedIn, né, tem uma audiência muito grande. E aí eu escrevo para advogados, porque é o meu público, né? Só que tem certos temas que eu escrevo que muitas outras pessoas de outras áreas acabam se sentindo, digamos, também abarcadas por esse tema. Só que eu botei ali no texto falando com o advogado. Aí vem a pessoa e fala assim: ah, mas Olivia, isso não é só do mercado do advogado, isso também acontece no meu mercado. E eu falo, e assim, ok. E eu falo, que bom que a pessoa está fazendo esse comentário, porque mostra que o advogado se sente altamente abarcado e prestigiado com o fato de, né, ter um profissional que está falando exclusivamente com ele. Então, as pessoas que vão em qualquer uma das minhas redes sociais, eu não dou assim 5 minutos para ela descobrir exatamente o que eu faço da minha carreira, porque o meu posicionamento é extremamente claro. E isso não é algo que o advogado faz. Muitos Então, o deles advogado não ele tem que, o divulgam advogado ele tem que nada. entender. O advogado tem que entender. Existe uma regra do jogo claro. Primeira coisa, ele tem que acertar o posicionamento dele. Eu costumo dizer, quem fala de tudo, o advogado que fala de tudo, escreve de tudo, trabalha em todas as áreas, é igual DJ de casamento. Toca de tudo e acaba não tocando de nada, né? Não tem um foco, né? O cliente não consegue entender. O que esse advogado faz? Quem é o cara? Né? E Sim. ele não consegue construir a autoridade, porque a autoridade, o nome chega na frente antes até do cliente, né? Antes do próprio advogado, né? Isso é um erro muito comum. Ele sai da faculdade completamente perdido, não entende que o mundo mudou, não entende que é importante ele construir um posicionamento, que é importante ele estudar a persona dele. Ele não entende que hoje o principal cartão de visita do advogado são as suas redes sociais, né? E que pode sim, de acordo com o artigo, seguindo o artigo 39 do Código de Ética, ele pode sim informar, se posicionar, né? Construir a sua autoridade, a sua marca pessoal. Muito cuidado com isso, né? Da construção de sua marca pessoal, com aquilo que ele posta, aquilo que ele compartilha. Aliás, o Gil Giardelli foi meu professor na USP, ele tem um livro que fala que você é aquilo que você compartilha. Muito cuidado com aquilo que você posta na rede social, né? Muita gente postando de tudo e aí faz um estrago desgramado, né? Construir a imagem dá muito trabalho, né? E o advogado tem que entender essas regras. Posicionamento, persona, construção de autoridade, né? E isso é mais uma das ferramentas que a Faculdade de Direito não ensina. E que o advogado tem que se virar, tem que buscar conteúdo na Olivia, conteúdo aqui no 10x e uma série de outros profissionais que entregam esses conteúdos, né? Sim. O que eu costumo dizer é que a gente está, acho que a gente já foi além da época da era da informação, a gente está na era da credibilidade. Então, quando o advogado ele se posiciona em relação a certo mercado, e ele traz conteúdos positivos para aquele mercado ali, que agrega, né, que traz orientação e tudo mais, o que acontece com uma pessoa que está procurando sobre determinado conteúdo e você, né, está procurando determinado conteúdo sobre empreendedorismo na advocacia, e você chega aqui na página do Cristiano e você vê que tem bom conteúdo. Você volta aqui mais vezes, mais vezes e mais vezes. Então, assim, é a época da credibilidade, é você levar para o seu cliente, para aquela pessoa que você quer atingir,
um conteúdo que agregue para ela. Só que quando você não sabe quem é o seu cliente, porque o seu cliente pode ser todo mundo, você não vai levar um conteúdo que agregue, você não vai construir essa marca. Então, essa pessoa não vai se relacionar com você e, por conta disso, você vai ter dificuldade de atingi-la e gerar esse relacionamento de trabalho profissional, ela vir te contratar e tal. Então, é fundamental esse tipo de posicionamento. Os advogados, eles vêm para mim, quando eles vêm, coach jurídica, nossa, ela trabalha só com o mercado jurídico. E hoje em dia, o posicionamento é de tal forma que o advogado já chega e se sente em casa. Os outros profissionais, eles já me abordam falando assim, Olivia, eu sou da área tal e tal. E assim, você tem, né, o meu marido é da área tal, ou minha esposa da área tal. Você tem alguém para me indicar quando a pessoa não é da advocacia? Então, é esse tipo de posicionamento que o advogado precisa ter. E ele acha que ele vai perder cliente, quando, na verdade, ele iria ganhar. Porque, na verdade, quando eu tenho um Romeu, que é meu aluno no grupo de mentoria, e ele é de Salvador. Ele falou, Cristiano, ele tem uma filha autista, ele é um caso que eu gosto muito, né? E ele falou, olha, eu comecei a estudar para resolver os problemas da minha filha. Ele é advogado, ele falou, tá com muito problema aqui. Aí eu falei, cara, você tem uma caixa de conteúdo aí de direitos autistas que poucos têm. Se posiciona nisso, cara, como advogado de direitos autistas. Hoje ele tem parcerias, em 6 meses, 3, 6 meses, ele tem parcerias com vários escritórios no Brasil, porque ele se posicionou como advogado do direito dos autistas. E aí ele falou, Cristiano, mas vem conteúdo de imobiliário, conteúdo de família. Eu falei, é normal. Tem um posicionamento claro, atue como especialista e se posicione como especialista e continue atuando de forma genérica. Isso é muito natural. Eu costumo dizer, né, que os boletos chegam, né, e tem que pagar as contas. E você não pode abrir mão dos processos também dos outros que vêm, né? Exato, mas assim, isso é uma coisa que acontece muito com os meus clientes, Cristiana, é que assim, você vai se especializando tanto no mercado, e, por exemplo, é o que aconteceu comigo, eu não atendo profissionais de outras áreas. Porque chega um momento que a quantidade de clientes que você já tem em determinada área, assim, nem compensa, porque você vai ter que estudar uma outra área, você vai ter que entender o problema dessa outra área, desse outro setor. Entender a dor, né? A gente costuma dizer aqui, né? O advogado tem que entender a dor da sua persona na hora de produzir conteúdo, na hora de atender o cliente, né? Ele tem que saber essa dor, e essa dor é muito específica de cada área. Exatamente. Então, você entende qual que é o setor que você quer atingir, você entende, né, você começa a estudar esse setor, ver as dificuldades, as dores desse setor e como você pode agregar. E você vai começando a construir a sua marca pessoal em cima disso. E assim você vai se posicionando como um especialista desse mercado, que é inclusive a pergunta aqui do Vinícius, e a partir daí você vai tendo vai criando essa autoridade, essa credibilidade, as pessoas vão te procurando. Porque imagina o seguinte, você escreve um artigo sobre responsabilidade civil, um exemplo. Aí, beleza, todo mundo, responsabilidade civil. Aí você escreve sobre responsabilidade civil das empresas aéreas, ponto. Quem trabalha nesse mercado de empresas aéreas vai falar, olha, que legal, esse advogado está falando comigo, está falando, deixa eu ver o que ele está falando. Se ele está falando alguma coisa que é interessante, a pessoa começa a observar, bom, deixa eu ver que outros conteúdos ele tem. São conteúdos para esse mercado? São. Aí o pessoal desse nicho, desse público, começa a seguir. E se a pessoa... Aí marca uma reunião... É igual novela, né? Então, é igual novela, vai entregando um bom conteúdo, a pessoa vai seguindo, vai acompanhando, vai gerando relacionamento, vai gerando credibilidade, autoridade, né? Sim, com certeza. E vale a pena dizer também, Cristiano, que eu estou fazendo uma coisa para os advogados que seguem o perfil da Telema Coaching, que a cada 15 dias, toda segunda-feira, eu estou trazendo uma nova Lotec, ou Legal Tech, né, que está trabalhando com essa parte de tecnologia. Então, eu já trouxe o pessoal da Freelaw, da Live Jury. Semana que vem vou trazer o pessoal da Impacta, que está trabalhando com Big Data, gestão de escritório de advocacia, um monte de coisa, para que o advogado possa conhecer o que está acontecendo no mercado em relação à tecnologia. Então, olha, antes... levava 5 anos para o advogado construir uma marca para começar. Era normal, né? Saía da faculdade, a gente já falava pro cara, ó, você vai trabalhar 5 anos para pagar a conta e olha lá. Vai demorar uns 5 anos para você fazer uma carteira de clientes. Hoje mudou muito. Com essas novas tecnologias, se você souber usar, principalmente o posicionamento, você pode ir mais rápido. Aonde vai estar a advocacia daqui a 5 anos?
Eu vejo com a exigência cada vez maior em termos profissionais, com advogados, vários advogados se colocando como especialistas nos diversos mercados, entendendo essa necessidade e tendo muito mais sucesso, e muitos profissionais também que não se posicionaram dessa maneira e estão tendo, né, essa dificuldade. Vejo muitos profissionais também desistindo da advocacia, porque quem não entende esse caminho, chega a um momento que vai ser muito difícil ele conseguir alcançar. Ou muda o mindset, ou vem a tecnologia e chega um momento que passa como tsunami e te deixa para trás. Aliás, né, eu percebo que conteúdos como mentalidade, né, tem até o livro da Carol Dweck, que é o Mindset, mentalidade, inteligência emocional, PNL, mais do que nunca é fundamental para advogado. Hipnoterapia, né? Mais do que nunca é fundamental para advogado. Sim, quebrar essas, tem muita dificuldade. O advogado ele tem que ser empreendedor, não, assim, viver atrás do computador, escrevendo petição e achando que é isso que vai levá-lo para ele ter uma carreira de sucesso. Esse já não é um caminho para a advocacia. Seja o advogado de escritório de advocacia, seja o departamento jurídico, seja o empreendedor. E também ele não pode esquecer, por isso que eu trago essa parte de Lawtex, Legaltex, que existe também outros caminhos hoje em dia no direito. Você pode ser o empreendedor de uma startup em tecnologia e agregar para o mercado. É um caminho do direito, tem várias pessoas, vários advogados fazendo isso. Então, não é só mais o concurso público, né, o escritório de advocacia, o departamento jurídico ou da aula. Tem caminhos surgindo na área do direito que são muito interessantes do advogado conhecer, porque, assim, é o futuro e não tem como ficar para trás. Não adianta ser um tesouro no fundo do mar, né? Não adianta. Não. Olivia, nós temos aqui mais 3 minutos e o Instagram nos derruba. Qual a tua expectativa aí? Quem está nos acompanhando agora, o que pode esperar de quem está nos acompanhando da sua palestra na imersão Advogados AX? Olha, no mínimo sair dali com a cabeça turbilhando, né? E assim, bastante, Fervendo. eu costumo, assim, né? Um turbilhão mesmo de pensamentos, de ideias, de como se posicionar. E assim, trazer mesmo essa maneira de se posicionar, essa maneira de como ele precisa olhar o mercado, entender algumas tendências que estão acontecendo, se focar mais nisso, né? Entender essa necessidade de desenvolvimento de relacionamento, de network, de como se usar, né? Se posicionar com essas ferramentas, essas Ferraris que eu costumo dizer que são as redes. Assim, a diferença em mídia social e rede social, né? É usar as mídias sociais para transformá-las em redes sociais, porque muita gente não transforma as mídias sociais em redes sociais. Relacionamento, então, né? Relacionamento, né? Exatamente, exatamente. Então é isso que a gente vai tratar lá e vai ser um prazer de novo. Obrigada pela confiança. É sempre muito bom estar com você e ver seus eventos, Cristiano, porque eles são de altíssima qualidade. E volto a dizer também, sigam as lives que eu estou fazendo de Legaltex e tudo mais, porque são muito importantes vocês saberem o que está acontecendo no mercado de tecnologia jurídica e que pode ajudar vocês. Não come bola em relação a isso. Eu tô vendo aqui a Larissa, tô vendo aqui a Flávia, vi o Marcelo, vi vários aqui alunos da mentoria que vão estar conosco na imersão, né? Eu tenho certeza absoluta, né? A primeira imersão foi para aprender como fazer, né? Eu falo para a galera, olha, a próxima imersão é como fosse uma bomba atômica de conteúdo em 2 dias, né? Vai começar na sexta-feira à noite, o Marcelo está aqui. Na sexta-feira, 8 horas, a gente vai começar a imersão e vai terminar no domingo, 8, 9 horas da noite. O que eu posso garantir de nossa parte é que a gente está preparando o melhor conteúdo, buscamos melhores palestrantes para que o advogado saia de lá com uma nova expectativa. Existe sim o Oceano Azul. Outro dia eu perguntei, né? Falta 2 minutos aqui, Olívia. Outro dia eu perguntei se o mercado da advocacia estava saturado. Fiz uma pergunta no Instagram, galera, um monte. Não, está saturado, está saturado. Penso eu que o mercado está saturado para aquele advogado que está no Oceano Vermelho ali, né? Trancado no escritório, brigando por honorários. Um faz por 500, eu faço por 200. Esse advogado não tem visão, né? Mas para o advogado que está no Oceano Azul, que é esses que nos acompanham, que acompanham você, que acompanham o 10X, existe um mar de oportunidades, existe um oceano azul de oportunidades. E esses advogados são empreendedores, né? Eles são empresários do direito e constroem essas oportunidades, a boa sorte, né? Todos os dias, né? É verdade. Não só isso, né? Entender também aqueles que estão em escritório de advocacia e departamento de jurídico, entender que o futuro dos empregos é acabar, né?
Então, ele vai ter que ser empreendedor da carreira dele, não tem jeito. A pessoa vai ter que aprender a empreender a sua carreira, é fundamental. E para todo mundo aqui que está falando palavras bacanas em relação ao meu trabalho, eu agradeço demais. É uma honra muito grande, um prazer gigantesco estar com vocês. E a gente vai estar junto agora, nos próximos dias 9 e 10 de novembro. Os ingressos estão acabando, pode mandar um direct para mim ou para Maria Olívia, que com certeza vai ser um grande conteúdo. Olívia, para mim é sempre um grande prazer falar com você. Você é uma das minhas referências, toda hora eu dou uma olhadinha no que está indo lá, né? Porque eu sei que você bebe do bom conteúdo, né? Você tem sede do bom conteúdo e eu gosto do conteúdo que você compartilha. Obrigada, Cristiano. Eu também gosto demais do seu trabalho. Tenho, assim, realmente me sinto honrada em poder participar desse momento ao seu lado, ver tudo que você está fazendo aí para os advogados, esse engrandecimento, esse enriquecimento que você está trazendo para a profissão jurídica, porque isso faz uma imensa diferença para o profissional do direito hoje em dia. Então, obrigada mais uma vez, espero vocês lá, muito feliz e ansiosa aí para a chegada dessa imersão e poder encontrá-los pessoalmente. Olívia, grande abraço, boa noite, muito obrigado pelo conteúdo. Quem não segue a Maria Olívia, Telema Coach, sugiro que siga, que é conteúdo bom, conteúdo deve de boa fonte, informação, e informação é tudo no direito. Olívia, muito obrigado aí. E obrigado a todos que nos acompanharam. E eu confesso que estou muito ansioso. Eu estou indo à academia todo dia, fazendo meditação todo dia focado para poder segurar essa ansiedade aqui. Obrigada, gente. Pessoal, boa noite aí. Tenho certeza espero que vocês tenham aprendido muito com a Olívia. A Olívia é uma grande referência. Boa noite a todos e a gente se vê na imersão. Grande abraço, Olívia. Boa noite a todos aí. Um grande abraço. Tchau.